Olá, gestores e empreendedores. Continuando a nossa série sobre as falhas da gestão, quero falar hoje sobre a falta de objetividade e simplificação, especialmente a simplificação dos processos no dia a dia. É comum nós ouvirmos gestores, administradores, executivos, gerentes, enfim, muitas pessoas no dia a dia reclamarem da falta de objetividade nas atividades e também processos muito burocráticos. Todos nós reclamamos muitas vezes da burocracia, da lentidão, da demora nos processos, na solução dos problemas. Há uma certa enrolação. Então as pessoas ficam dando voltas, ficam se enrolando e têm dificuldade de definir de maneira objetiva como que o processo deve ser feito. Definir um processo mais simples, mais prático, no sentido de que consigamos atingir o objetivo, que seja viável fazer aquilo sem tanta burocracia, sem demoras, sem retrabalhos, sem, portanto, ficarmos perdendo tempo ou diminuindo a nossa produtividade. Então, a objetividade não quer dizer simplesmente sermos diretos, objetivos no sentido da comunicação até um pouco estúpida, como algumas pessoas imaginam que deve ser. Precisa falar diretamente e acabam não se expressando de uma maneira equilibrada, de uma maneira mais fluida, no sentido de compreender o contexto, e aí a comunicação passa a ser um ponto importante. A capacidade de ouvir, a capacidade de compreender realmente a situação, o contexto, para assim daí nós nos posicionarmos, definirmos com clareza o que queremos. Então, isso exige precisão, exige uma comunicação mais clara. E aí, nós não podemos complicar as coisas. É necessário ser simples, ter uma comunicação assertiva, precisa, com ponderação e evitar com que haja dispersões no processo. As dispersões no dia a dia são muito comuns. Hoje, com as mídias digitais, com todo acesso à tecnologia que nós temos, é muito fácil nos dispersarmos. Então, nós perdemos o foco e acabamos não conseguindo ter essa objetividade. Não conseguimos, muitas vezes, cumprir os prazos, entregar o prometido, porque ficamos dispersos nas mídias sociais, ficamos dispersos no WhatsApp, ficamos dispersos nos e-mails e nos bate-papos e acabamos ficando prolixos, acabamos desviando e por trás disso muitas vezes tem um ganho secundário, um interesse de não querer esclarecer a situação, de não comunicar de maneira clara. Então, o ser humano é uma situação muitas vezes mais complexa nesses sentimentos, nessas intenções que tem por trás. Há muitas questões emocionais envolvidas, né? E aí a pessoa acaba desviando o foco, acaba não querendo falar a verdade, acaba não querendo ser mais objetivo, porque imagina que não vai ser tão agradável, que pode ter uma reação não muito adequada por parte da pessoa, e todos esses sentimentos, todas essas reações acabam influenciando o nosso posicionamento. Acaba trazendo uma coisa que fica no ar, confusa, sem saber exatamente o que nós desejamos, quais são os nossos objetivos, ou quais deveriam ser os objetivos da empresa. Então, é um desafio trabalharmos com a objetividade, essa qualidade de sermos claros,
de sermos assertivos de maneira mais simples para que todos compreendam qual é o caminho. E aí, como sempre nós falamos, a máxima é as coisas simples funcionam melhor. As coisas objetivas tendem a unir a equipe, tendem a unir as pessoas e, com esse objetivo claro, mais facilmente alcançarmos resultados. Porque se nós somos confusos, as pessoas não sabem qual é a prioridade. Aí vem um outro viés, uma outra nuance que é muito importante entendermos nessa questão da objetividade. Não é ser apenas objetivo e direto, é sabermos no que precisamos ser objetivos, qual é a prioridade naquele momento. Então, essa questão da administração do tempo, essa questão do controle da nossa agenda, do que realmente é importante, o que é prioridade, que deve ser trabalhado em primeiro momento, em primeiro plano, é de fundamental importância para que a gente não fique se enrolando com as questões ligadas às pendências, as questões mais circunstanciais, que acabam desviando do foco e acabam acumulando cada vez mais pendências, e aí nós chegamos ao final do dia e muitas vezes nós olhamos para trás e o que eu fiz mesmo hoje? Como que foi a minha produtividade? Estou até cansado, mas a sensação que a gente tem, o que muitas pessoas declaram que acabam tendo no final do dia, é esse sentimento de que se movimentou um monte e acabou não conseguindo entregar os resultados, entregar as tarefas, as atividades combinadas. Então, vejam que nós estamos falando de uma questão bastante óbvia, bastante simples e objetiva, como o tema diz, porém, é nesses pontos que nós tropeçamos, que nós nos enrolamos no dia a dia, e não é porque aqui eu estou falando que isso é simples, é fácil e todos nós temos condições de realizar isso de bate pronto. É necessário disciplina, é necessário organização para que a gente se organize, se discipline e tenha foco nas prioridades e consiga chegar ao final do dia entregando de maneira mais objetiva os resultados e ter essa sensação, essa satisfação de que nós realmente sabemos fazer as coisas. E aí vem um outro ponto importante que eu desejo alertar a todos nós, que inclusive é um alerta que eu coloco para mim mesmo todos os dias. O que realmente eu preciso dominar, conhecer mais. A falta de conhecimento faz com que nós percamos a objetividade. A gente não consegue entregar aquilo que precisa porque não temos o conhecimento ou a experiência para desenvolver isso de maneira mais prática e com velocidade. Todos nós sabemos que ao escrever um texto, por exemplo, ou construir uma casa, ou produzir algo, ou prestar um determinado serviço, quando você repete aquilo, quando você exercita mais vezes, você desenvolve uma capacidade, uma objetividade, você descobre atalhos, você descobre caminhos que você percebe que você vai ganhando velocidade, você se torna cada vez mais prático, cada vez mais objetivo, você realiza aquilo cada vez com mais facilidade. Tudo que nós fazemos pela primeira vez é mais difícil, gera insegurança, temos medos, e aí vem um segundo ponto fundamental para que nós fiquemos atentos nessa questão da objetividade. Muitas vezes o medo de se posicionar, o medo ou a falta de coragem de enfrentar e até muitas vezes o comodismo faz com que nós nos acomodemos e acabamos
vendo o dia passar e muitas vezes nós não conseguimos entregar aquilo que precisamos. Então, novamente, entramos num labirinto, ficamos nesse labirinto e acabamos tendo dificuldade para encontrar a saída. Rodamos, rodamos, rodamos e acabamos chegando muitas vezes a um ponto de estagnação. Parece-me que não estamos avançando. Parece que as coisas não estão funcionando. Então, isso exige reavaliar qual é a sua intenção. Você está predisposto? Está realmente com vontade, com energia para enfrentar as coisas? Ou você está acomodado? Então, o que tem uma coisa a ver com a outra? Parece que não tem nada a ver, né? Mas a objetividade exige energia, a objetividade exige foco, exige disciplina. A simplificação exige mudanças de processos, exige reciclagens pessoais, mudanças pessoais, mudança de hábitos para abandonar determinados processos viciados e determinados processos que acabam se demorando, porque parece-me que nós estamos ocupados, estamos demonstrando que estamos fazendo diversas coisas no dia a dia, mas no saldo final nós estamos entregando pouco. E estamos ocupados, mas não estamos conseguindo melhorar o método, melhorar o caminho, a forma como nós fazemos as coisas. E isso exige uma maturidade, uma análise mais profunda, uma convicção de que eu preciso mudar. Eu preciso aplicar a melhoria contínua, simplificando os processos, sempre pensando hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não é ser perfeccionista, não é ficar estressado porque não consegue às vezes fazer a melhoria necessária, porém é ser ou estar insatisfeito de certo modo sim, para buscar essa melhoria contínua. É assim que nós evoluímos. É necessário parar para refletir mais. Como foi o seu dia hoje? Como vai ser o seu dia amanhã? É muito importante ao final do dia fazer uma autorreflexão sobre as diversas atividades que nós desenvolvemos no dia e como nós agimos, como nós nos comunicamos, como nós entregamos, qual foi a nossa produtividade, qual foi o atendimento às prioridades, ou ficamos presos às coisas menores, às coisas circunstanciais, às coisas urgentes, apagando incêndios. Aí nós perdemos o foco daquilo que é prioritário. E aí, voltando novamente, para sair do labirinto, para termos essa objetividade, para fazermos esse processo de melhoria contínua, simplificando os processos, sem prejudicar a qualidade, sem realmente entregar uma coisa de forma incompleta, que não atende e que não tem o objetivo claro. Então nós precisamos ficar atentos àquilo que eu chamo que é o óbvio. Nós não tropeçamos em pedras grandes, nós acabamos tropeçando em diversas pedrinhas durante o dia e nós nos acumulamos com isso e acabamos tendo essa dificuldade de entregar com objetividade e de maneira mais simples, mais compreensível para todos. Então, a autorresponsabilidade fica cada vez maior da nossa parte para que nós avaliemos o nosso dia a dia, e isso exige olhar para dentro. É disso que eu falo na autogestão inteligente. É olhar para dentro e ver quais as mudanças, quais as melhorias eu posso promover nas minhas rotinas, nas minhas atividades, e isso precisa parar e fazer uma autorreflexão com calma, olhando realmente com transparência para aquilo que você está fazendo e reconhecer
de forma humilde, justa, aquilo que você não está entregando tão bem. Aí nós encontraremos o caminho da objetividade, de um processo cada vez mais simplificado, mais objetivo e que vai nos levando a esse processo de melhoria contínua, de evolução contínua, e é isso que todos nós gestores precisamos fazer todos os dias. Nós somos líderes de nós mesmos e passamos assim a fazer uma gestão muito melhor junto à nossa equipe. O exemplo transforma. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, curta o canal da Dengue-se Evolui, se inscreva no canal, compartilhe essa informação com mais pessoas, porque aqui o nosso desejo é levar informação relevante para possibilitar a sua transformação e elevar a qualidade da gestão do seu negócio, do seu empreendimento ou mesmo da sua vida. Então, se inscreva no canal Adelino Denk, Denk-se Evolui e vamos em frente porque a evolução é contínua. Sucesso!